A fé, uma crença tão profunda, mas às vezes tão difícil de explicar. As perguntas são incisivas. Por que você acredita? Onde estão as provas? E eu me sinto tão pequeno, tão inadequado para responder. As palavras que me vêm à mente parecem insuficientes, frágeis, diante das dúvidas tão bem articuladas. Eu conheço a paz que minha fé traz, o conforto em momentos de dor, mas como traduzir isso em argumento? Como convencer alguém daquilo que é tão íntimo, tão pessoal? Cada tentativa parece falhar, cada explicação soa vazia. Sinto-me isolado, vulnerável, como se a minha fé estivesse se desfazendo sob o peso das interrogações. Às vezes eu sinto como se Deus estivesse no banco dos réus. Jesus esteja conosco nessa noite, nesse tempo precioso. Nós já cantamos ao Senhor. E que louvor abençoado dessa noite de hoje. Eu não sei para você, mas para mim, o Senhor já falou no meu coração nesse tempo de louvor e adoração a Deus. Nós estamos chegando ao fim das nossas séries de mensagens chamados Deus no Banco dos Réus. E nós falamos sobre vários assuntos onde por vezes a nossa fé é desafiada. Por vezes eu e você, para defendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, precisamos de argumentos a mais. E a nossa ideia é, juntamente com a palavra de Deus, trazer argumentos para você e para mim, daquilo que o Senhor pode nos ensinar em assuntos onde nós somos desafiados. Hoje eu quero pensar com você sobre a criação. Como que tudo começou, como todas as coisas foram realizadas. Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo de número 33. Salmo de número 33. Nós vamos ler dos versos 6 a 9. O texto vai ser projetado também na tela. Salmo de número 33, versos 6 a 9. A palavra de Deus diz assim para nós: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Ela é santa, ela é viva, ela é pura. Ela pode, ó Deus, trazer para o nosso coração as instruções eternas, absolutas do Senhor para o nosso coração e para a nossa vida. E por isso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o teu Espírito venha sobre nós, iluminando nossas mentes e corações, ó Deus, nos exortando, nos animando, nos ensinando, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua graça sobre nós. Deus, eu peço pela minha vida, usa a minha vida como um instrumento nas suas mãos. Eu preciso do Senhor. Usa a minha vida como boca de Deus nesse lugar para a glória do teu santo nome, ó Deus. Eu oro assim e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, algumas perguntas ao longo do tempo, elas intrigaram e intrigam a sociedade. E eu quero trazer algumas dessas perguntas que intrigam a mim e a você, talvez todas elas, talvez parte delas. Qual que é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Por que eu existo? O que acontece após a morte? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Até onde a inteligência artificial pode avançar? Essa é uma pergunta dos nossos tempos atuais. E talvez uma das perguntas que mais nos intrigam é essa que eu vou dizer agora. O Palmeiras tem mundial? Brincadeiras à parte, talvez a mais intrigante pergunta que existe para mim e para você é: qual é a origem do universo? Qual é a origem da criação? Como que todas essas coisas vieram a existir?
Quem criou todas essas coisas? E aí eu trago para nós umas diversas explicações sobre a origem do universo. E eu destaco pelo menos 4 áreas. A primeira área é a área da cosmologia científica. A ciência moderna, chamada moderna, especialmente através da cosmologia e da física, ela oferece uma visão baseada em observações e teorias físicas. 4 delas, talvez 3 delas chamam a nossa atenção. A mais conhecida delas, a teoria do Big Bang. A teoria mais amplamente aceita, onde há cerca de 13,8 bilhões de anos, a partir de uma singularidade, um ponto infinitamente denso e quente que se expandiu. Essa teoria, ela é apoiada pela descoberta da radiação cósmica de fundo e desvio para o vermelho das galáxias. Segunda teoria, a teoria do multiverso. Uma outra linha aceitada na cosmologia científica. Isso não é só coisa da Marvel. Isso a ciência traz também para nós. Outra linha de pensamento que sugere essa existência de múltiplos universos. O multiverso, onde o nosso seria apenas um entre os demais universos existentes. E essa ideia, embora ela seja bem especulativa, ela é explorada na física teórica e na cosmologia. Uma terceira teoria pela cosmologia científica é a chamada teoria das cordas. Ela é uma hipótese que tenta unificar as forças fundamentais da natureza e sugere que a matéria é composta por minúsculas cordas vibratórias. Se verdadeira, isso poderia fornecer uma explicação mais profunda para as leis que governam o universo. Uma segunda vertente da ciência que tenta explicar para nós a origem das coisas é a filosofia. Alguns filósofos abordam para nós, a partir dos seus pressupostos, como todas as coisas surgiram. Primeiro deles, Aristóteles fala de uma causa primeira. Ele argumentava que tudo no universo tem uma causa. E se a gente traçar a cadeia dessas causas, nós vamos chegar numa causa primeira, ou um motor imóvel que colocou tudo em movimento sem ele mesmo ter sido causado. Uma segunda via filosófica é de Immanuel Kant e os limites da razão. Kant sugeriu que o ser humano tem limites para compreender a origem última do universo, uma vez que a nossa razão só opera dentro de um espaço-tempo específico. Então a causa primeira, ou a origem do cosmos, seria inacessível para a compreensão humana. Perceba a diferença? Aristóteles bate na trave, ele fala de uma causa primeira. Kant já traz para nós, olha, a razão não vai explicar, então isso não tem explicação. Uma terceira é a cosmologia existencial, de Jean-Paul Sartre. Olha, como um dos filósofos da filosofia existencialista. Eles evitam discutir a causa ou o criador do universo, focando mais na experiência humana da existência, no aqui e no agora. Muitas vezes dentro de um universo sem significado inerente. Não precisamos explicar por que a gente surgiu, por que tudo foi criado. Uma visão contemporânea é da cosmologia espiritual. Alguns pensadores contemporâneos, eles colocam essa dimensão espiritual ou consciente, e essa visão ela é explorada em campos como a ciência da consciência e o espiritualismo quântico, que sugerem que o universo poderia ter algum tipo de intencionalidade ou consciência inerente. E por último, as perspectivas religiosas. E eu trago as principais delas. O islamismo vai dizer que no Islã, o Islã vai dizer para nós que a criação é atribuída a Allah, que criou o universo em 6 fases, de acordo com o Alcorão. As interpretações dessas 6 fases pelos islãs, eles vão dizer que variam entre as visões literais e aquelas que se acomodam às descobertas científicas. O hinduísmo, uma segunda vertente religiosa, traz uma cosmovisão que vê o universo como cíclico,
com ciclos de criação, destruição e recriação, sendo presidido por deidades, como Brahma, criador, Vishnu, preservador e Shiva, o destruidor. Uma terceira perspectiva religiosa é do budismo. O budismo ele não foca na origem do universo, em termos divinos, mas ele traz para nós, ele vê a existência como parte de ciclos contínuos, surgimento e dissolução sem um ponto inicial criador. E por último, o cristianismo. A narrativa cristã, ela se baseia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, onde Deus criou o universo e tudo que há nele. Há diversas interpretações ou vertentes sobre o criacionismo, desde as visões mais literais, e aí eu quero dizer para os irmãos que a nossa teologia, baseada na palavra de Deus, nós reforçamos a ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas existem alguns cristãos que trazem outras vertentes, e aí eu não vou me adentrar a elas, porque essa não é a minha questão aqui, mas existem outras vertentes que tentam harmonizar a criação com a ciência, como por exemplo o chamado evolucionismo teísta, que é uma corrente do criacionismo, onde percebe que na evolução Deus esteve sobre ela. Mas mais uma vez eu quero reforçar para os irmãos, nós entendemos, a partir da palavra de Deus, que Deus criou o mundo em 6 dias. É isso que a palavra de Deus nos diz, é nisso que nós devemos nos basear, é isso que nós devemos colocar no nosso coração. Eu trago as diversas vertentes só para nós entendermos o que o mundo diz por aí. Mas a palavra de Deus traz para nós, Deus como Criador. Louis Berkhoff, um teólogo, um dos grandes teólogos sistemáticos, ele define a criação como uma doutrina. Ele vai dizer o seguinte: a doutrina da criação implica que o mundo não é eterno, mas teve início em um ponto específico do tempo, e que esse início se deve exclusivamente ao poder criativo de Deus. Deus, com toda a sua sabedoria, Deus com todo o seu, com a sua infinitude, Ele formou todas as coisas. E aí, diante de tudo isso que eu disse, como que a sociedade contemporânea, ela distingue? Como que a sociedade contemporânea, ela vê isso? Ela vê essa distinção entre a ciência e a fé. Ciência e fé não dialogam. Portanto, falar de criacionismo é algo muito mais da fé e não é científico. É isso que a sociedade contemporânea pensa. Uma outra vertente é na questão da educação. Na educação, o criacionismo foi tirado da linha científica dos estudos biológicos, físicos e por aí vai. Nos Estados Unidos, houve um debate no estado, se eu não me engano, no estado do Texas, onde pessoas entraram na justiça para que o criacionismo pudesse ser ensinado nas escolas, algo que já era popular naquele país. Mas na justiça, nos Estados Unidos, o criacionismo foi abolido como um ensino para as crianças e para os jovens. Um outro conceito da sociedade contemporânea é do design inteligente, que traz essa temática para nós de Deus como um designer. E talvez é a linha mais científica do criacionismo. E muitas das vertentes científicas não reconhecem o design inteligente como uma vertente científica de provar que Deus criou todas as coisas. Por último, nós temos o debate cultural. E eu acho que é o que está mais envolvido entre eu e você. Falar hoje que Gênesis 1 e 2 é de fato concreto, firme e real, em alguns lugares é como uma piada. Talvez os mais jovens que estão dentro da universidade vivenciam talvez isso muito melhor do que eu e você.
eu sou capelão numa escola confessional, no Colégio Couto Magalhães. Lá nós ensinamos o criacionismo para as crianças, para os adolescentes. Mas mesmo dentro da nossa escola, nós temos professores que não dialogam com o criacionismo. E esse é um debate que está por aí, meus irmãos. Será que Deus criou tudo mesmo? Que história é essa de um Deus que faz todas as coisas? Mas diante de tudo isso que eu coloquei aqui, qual é a resposta do Evangelho sobre a criação do mundo, do universo e de todas as coisas? O que o Evangelho responde para mim e para você? Vamos para o texto que nós lemos? Salmo de número 33, ele não apresenta para nós um autor específico, mas tradicionalmente ele é atribuído a Davi. Agostinho de Hipona, Calvino, vai colocar para nós que o Salmo 33 é um salmo davídico. Esse salmo é um hino de louvor ao Senhor, focando especialmente na adoração a Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Como Criador do mundo, Deus também é Criador do seu povo. Por isso, o Salmo 33 traz para mim e para você o amor de Deus que envolve a mim e a você como seu povo. Deus é Criador de todas as coisas e também Criador do seu povo. Chamados para ser diante de Deus a sua propriedade particular. Por último, um contexto que nos mostra o Salmo 33, o texto do Salmo 33, é um hino que tem o padrão das canções de louvor no Saltério, no livro dos Salmos. Ele começa com um chamado introdutório para louvar a Deus, seguido de razões, dizendo por que Deus deve ser adorado, e uma conclusão que expressa a confiança no amor de Deus ao seu povo. E é justamente nessas razões que os versos 6 a 9 traz para nós, que é o texto da nossa passagem de hoje. Em primeiro lugar, o que o texto ensina para mim e para você sobre a criação é que há uma descrição da obra criativa de Deus. Olha o que o verso 6 e 7 diz para nós. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. O texto, meus irmãos, começa trazendo para mim e para você toda a infinitude, toda a soberania, toda a sabedoria do Senhor para criar todas as coisas. E é impressionante a beleza do texto. Para mim, apesar de poucos versículos, esse texto revela a grandeza do Senhor, que pela autoridade da sua palavra, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram formadas. Esse verbo fazer aqui no texto hebraico, ele tem esse sentido de quem manufatura algo. Que pegou todas as coisas e fez perfeitamente todas elas. E o verbo fazer no texto hebraico do Salmo 33, verso de número 6, é o mesmo verbo utilizado por Moisés na narrativa de Gênesis 1 e 2. 12 vezes o verbo fazer se repete em Gênesis 1 e 2, nessa palavra original, de um Deus que colocou todas as coisas no seu devido lugar. Como um artesão, criando a sua obra de arte. Eu fico pensando a criação, a beleza do Senhor Jesus, do Senhor. Deus Pai, Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Imagina a beleza dessas coisas. De um Deus olhando para o nada e fazendo todas elas. E ao mesmo tempo um Deus que criou do nada a mim e a você. Hoje eu estava falando para os adolescentes do Colégio Couto Magalhães, na Campa Couto, da beleza da criação. E como Deus criou perfeitamente todas as coisas, e principalmente a mim e a você. Tudo no seu devido lugar, as nossas funções orgânicas. Isso é maravilhoso. Deus é um maravilhoso Criador.
Mas mais ainda, o texto diz para mim e para você que pelo sopro da boca do Senhor, as estrelas foram formadas como um exército. E essa palavra sopro aqui é uma palavra hebraica chamada ruá, que é a palavra de Deus como um sopro de vida. É a mesma palavra utilizada em Gênesis capítulo 2, quando Deus sopra o fôlego de vida no ser humano e ele passa a existir. Quando Deus sopra, a vida existiu em mim e em você. E eu que tive neném recentemente, né? Tive neném assim, minha esposa teve neném, né? O meu neném ainda está aqui. Minha esposa teve neném recentemente. Isso se torna ainda mais belo para mim. Porque quando a Astrid veio, Deus Todo-Poderoso fez nela. E ela abriu os olhos. E ela chorou. Ela mexeu os braços. Colocou no braço meu. E aí eu falei assim, meu Deus, isso é bom demais. Pelo sopro da boca do Senhor, todas as coisas vieram a existir. E essa palavra, ruá, no texto hebraico, é a mesma palavra utilizada no Antigo Testamento para distinguir o Espírito Santo de Deus. O que mostra para mim e para você que a obra de fazer todas as coisas foi uma obra trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estiveram presentes em toda a criação. Porque às vezes a gente tenta dizer, não, só Deus, o Senhor, o Pai criou todas as coisas. Não! A Trindade esteve presente na criação de todas as coisas. Eu fico imaginando esse diálogo para mim, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus dizendo, vamos criar todas as coisas. Que maravilhoso isso. E aí, olha para essa realidade do exército de estrelas que o texto diz aqui. A Via Láctea tem mais ou menos de 300 a 400 bilhões de estrelas. 300 a 400 bilhões de estrelas. Os astrônomos vão dizer que uma distância entre uma estrela a outra é 9,3 bilhões anos-luz. E o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 26, vai dizer que Deus chama cada uma pelo nome, como o Criador de todas elas. Imagina o tamanho, a grandeza do nosso Deus. De um Deus que olha para uma infinitude que eu acho que eu e você achamos ser. E Deus, sobre todas elas, chama cada uma pelo nome. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. O que essa parte do texto ensina para mim e para você? Em primeiro lugar, ele mostra para mim e para você, Deus como o Criador soberano. O Salmo 33, do 6 a 7, afirma que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Há um design inteligente, revelando Deus como Criador de tudo, apontando para a ordem e para o propósito do universo. Segundo, mostra para mim e para você a palavra criadora do Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho destaca para mim e para você o poder criador da palavra de Deus, como a gente vê em Colossenses capítulo 1, verso 16, que afirma que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esse texto do Salmo 33, esse mesmo poder, ele é evidenciado na formação dos céus pela palavra de Deus. O Senhor que criou tudo de forma organizada, revelando o resultado de um plano intencional, refletindo a ideia de um Criador sábio. Meus irmãos, vamos pensar racionalmente. Porque às vezes as pessoas que advogam de um materialismo filosófico, de que o mundo veio de uma explosão do nada, o que é mais fácil crer? Que uma explosão formou todas as coisas?
ou que existe um Criador sobre todas elas? Para pensar de forma racional. Eu nem quero colocar o texto da palavra de Deus, mas racionalmente falando. Pega uma bomba e solta no meio de um mato. Cada coisa vai cair no seu lugar. É isso? Mas quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, e aí eles chamam a gente de irracional. Mas quando nós olhamos para a realidade do Senhor, de um Deus que criou tudo, existe uma causa primeira, como diz Aristóteles, e essa causa é o Senhor, que fez todas as coisas. E aí olham para a gente e falam, não, isso é imaterial. Mas uma bomba que surge do meio do nada é super material. Por causa de hidrogênio e gás hélio, alguma coisa assim. Do nada? Não sei. Parece difícil, não parece? Parece difícil. Mas a palavra de Deus mostra para mim e para você um Deus que fez todas as coisas. Terceiro lugar, mostra para mim e para você, esse texto nos ensina sobre a ordem na criação. O Salmo declara que Deus ajunta em montão as águas do mar. Ele reforça que toda a criação obedece à ordem divina, mostrando propósito e harmonia. A complexidade na ordem do universo, onde cada coisa se forma em seu devido lugar. Essa ideia de um ajuste fino, de um executor. Deus como executor de uma obra maravilhosa, que consiste no universo em tudo que existe dele. Todas as coisas que nós vemos e todas as coisas que nós não vemos. Mas o texto continua. Ou melhor, eu quero citar um dos grandes teólogos. Apesar dele ser bonito como está aqui na foto, esse cara escreve super bem. Você que gosta de ler, procure os textos do John Frame. Ele é um dos grandes teólogos ainda vivos, que escreve muito bem. Sua teologia sistemática é muito boa e tantos outros livros que ele já escreveu para nos abençoar. John Frame, falando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: a palavra de Deus tem autoridade e poder, criando e sustentando o cosmos. A criação não é apenas um evento histórico, mas um ato que demonstra a constante ação de Deus no mundo. A constante ação de Deus no mundo. Mas o texto continua. Ele traz para mim e para você um chamado de reverência ao Deus Criador. O nosso texto termina com o salmista trazendo em suas palavras um convite. Ele faz aqui uma santa convocação para que todos se prostrem diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Versos 8 e 9, olha o que a palavra nos diz. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que texto maravilhoso. Olha o que esse texto diz para mim e para você. Davi tem a certeza de que todo ser que respira, ele deve louvar ao Senhor, com temor, com tremor. Os dois verbos utilizados aqui, temor e tremor, não são para que eu e você tenhamos medo de Deus. Como se Deus fosse um Deus punitivo, vingador, não. Mas Deus é o Santo Senhor que ordenou tudo que existe. E é interessante que esses mesmos dois verbos são utilizados no Salmo de número 2, verso 11, quando diz: sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. No Salmo, temer e tremer diante de Deus reflete uma resposta apropriada à sua grandeza, a grandeza de Deus como Criador soberano, como Criador de todas as coisas. Ele é visto não por causa de um medo servil, mas uma reverência profunda e respeito à majestade e o poder desse Deus. O que o salmista está querendo dizer para mim e para você: Deus é Criador de todas as coisas, por isso você deve reverenciar a esse Deus, amar a esse Deus, se depositar com tudo que você tem diante dele, com temor, com tremor.
E você vai ver esses dois verbos sendo repetidos na palavra de Deus com muita constância. Porque, meus irmãos, Deus é um Deus santo, que não brincou em formar todas as coisas, que não titubeou em fazer todas elas, belas, maravilhosas, para que nós pudéssemos usufruir dessas coisas. E é por isso que eu e você devemos temer e tremer diante desse Deus. Olhar para a criação, olhar para as coisas belas que o Senhor fez e dizer: há um Deus que é poderoso, eu preciso me lançar diante dele. Louvar o Senhor. E para mim, recentemente, a coisa mais bela que Deus fez foi a Astrid, minha filha. Eu olho para a Astrid e falo assim: não tem como, não tem como não perceber um Deus maravilhoso, que pega um nenenzinho que cabe no seu braço, e você olha para ele, está tudo perfeito, o olhinho perfeito, o nariz perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu vou parar de falar da Astrid, tá bom? É a segunda vez e a última. Mas olha só, por que nós devemos adorar a Deus? Por que nós devemos reverenciar o Senhor? Porque Ele, o Senhor, Ele falou. E é tão maravilhoso perceber as nuances da palavra de Deus. Porque a raiz do verbo falar, aqui no texto original, não é a palavra, mas é a palavra amor. Quando o texto está dizendo para mim e para você que Deus falou, e que nós devemos adorar ao Senhor porque Ele falou, o que Davi está querendo dizer, meus irmãos, para mim e para você, a criação é uma declaração de amor de Deus para mim e para você. É como se Deus declarasse todo o amor a mim e a você, fazendo todas as coisas. Eu não sei vocês, eu adoro o mar. Eu, quando estou diante do mar, eu olho aquela infinitude assim, e por vezes eu choro de alegria, sabe? Porque às vezes eu estou na praia assim, eu olho para aquela infinitude de água, de coisas, e meu coração se alegra em perceber que Deus fez isso para mim e para você, para que a gente usufruísse dessas coisas. E agora, olhando para a realidade da palavra de Deus, olha que lindo. Deus fez o mar, Deus fez a cachoeira, Deus fez tantas coisas belas que a gente tem pelo mundo afora, como uma declaração de amor a nós. Isso é maravilhoso. Mas ainda, o Senhor ordenou, Ele instruiu tudo que existe no mundo. Deus fez uma declaração de amor à sua criação por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Jesus é a palavra, é o verbo, é o logos. Pela palavra Jesus, pelo poder de Jesus, todas as coisas vieram a existir. O apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses capítulo de número 1, ele vai dizer: olha, em Jesus foram criadas todas as coisas, poderes, alturas, tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Cristo Jesus. No final das contas, a gente precisa entender essa obra trinitária da criação de Deus, que aponta para a redenção em Jesus. Se não houvesse o Filho amado Jesus Cristo, que veio em forma humana para morrer no meu e no seu lugar, nada do que nós temos havia existido. Porque pelo poder da palavra de Jesus, todas as coisas vieram a existir. Se nós olharmos para mim e para você, nós existimos por causa de Jesus. E mais do que isso, por mais que o pecado tenha deturpado o ser humano, por mais que o pecado tenha corrompido a mim e a você, de forma com que isso também faz com que a gente não usufrua das belezas do Senhor de forma correta, quando nós olhamos para Cristo Jesus e para aquilo que Ele fez por mim e por você, quando Jesus encontra o nosso coração, a palavra de Deus vai dizer que em Jesus nós tornamos novas criaturas. Mais uma vez, Deus reforçando que Ele faz
todas as coisas. Em Jesus, nós nos tornamos nova criação de Deus, para viver para a glória do Senhor Jesus. Em Jesus, nós tornamos filhos de Deus, para a glória dele mesmo. Por isso, meus irmãos, qual é a origem do universo, da criação e tudo que existe? Quem criou todas essas coisas? Eu e você devemos responder: foi Deus, foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sábio e infinito, que fez tudo que existe. O Senhor criou todas as coisas. E a intenção do nosso coração é trazer para você a coragem de afirmar isso em qualquer lugar. A coragem de você afirmar em qualquer ambiente: existe um Deus que criou todas as coisas. Que criou a mim e a você. E que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não como uma marionete, mas como um Deus que se movimenta na história da humanidade e que tem sustentado toda ela, e também a mim e a você, diante de tudo que a gente vive, para a glória dele mesmo, porque ele criou todas as coisas. O que nós levamos para a vida? O que nós podemos aplicar no nosso coração, diante de tudo que a palavra de Deus nos ensina? Em primeiro lugar, reconheça a Deus como soberano Criador. Reconheça que Deus criou todas as coisas. Eu não sei a realidade de todos os irmãos, mas talvez você tenha o coração confuso diante dessa realidade. Deus te chama para reconhecer Ele como o Criador de tudo que existe. Saber que Deus é Criador de todas as coisas fundamenta a nossa vida para crer na soberania de Deus. Se Ele criou o universo pela sua palavra, então eu e você, nós podemos confiar que Deus governa todos os detalhes da nossa vida. E isso precisa acalmar o meu e o seu coração. Porque se Deus criou todas as coisas, se Deus fez tudo que existe, e se Deus criou a mim e a você, e para além disso, se Deus tornou a mim e a você novas criaturas em Cristo Jesus, acalma o seu coração. Todos os seus dias estão nas mãos de Deus. Toda a sua vida está nas mãos do Senhor. Não há nada que acontece comigo e com você que Deus não saiba, que Deus não veja, que Deus não cuide, e que Deus não vai nos sustentar, nos confortar, nos consolar, nos animar. Segundo lugar, se assegure na providência divina do Senhor. A criação pelo poder da palavra de Deus nos lembra que, assim como Deus criou o mundo, Ele continua a sustentá-lo. A despeito de tudo que a gente vive, meus irmãos, Deus vai continuar sustentando o mundo até que Ele venha nos buscar para a glória dEle. Eu sei que existem desastres naturais, eu sei que existem catástrofes acontecendo por aí afora, mas Deus continua sustentando o seu povo, a sua igreja e a humanidade. O mundo só terá um fim quando Jesus Cristo abrir as comportas dos céus e vir buscar a sua igreja para morar com Ele eternamente. Aí tudo vai acabar. Mas até lá, nós podemos firmar o nosso coração na certeza de que Deus sustenta todas as coisas. Terceiro lugar, humilhe-se diante da grandeza de Deus. Se humilhe diante da grandeza desse Senhor. Ver Deus como Criador nos leva à humildade. Ao refletir sobre a criação, percebemos nossa dependência completa de Deus. O que nos tira do centro e coloca Deus no trono da nossa vida. Se humilhe diante do Senhor.
Ele fez todas as coisas. Ele está aqui. Ele está com você todos os dias até o fim. É isso que Ele garante para mim e para você. Quarto lugar, tem uma adoração baseada na criação. Quando nós contemplamos o universo, somos levados a louvar esse Criador. A natureza nos lembra da beleza do poder de Deus e leva a adorar o Senhor com mais profundidade. Eu já fiz isso, não sei se você já fez isso, não precisa fazer como eu. Mas às vezes quando eu estou num lugar muito bonito, eu levanto minhas mãos para os céus e digo: louvado seja o nome do Senhor, que fez todas essas coisas maravilhosas. Talvez Deus já te levou a lugares maravilhosos, para contemplar as belezas e as maravilhas dEle. Louve ao Senhor por todas as coisas boas, por toda a beleza que Ele deixou para mim e para você. Quinto e último lugar, perdão meus irmãos, eu não passei aqui. Quinto e último lugar, sinta-se motivado a cuidar da criação. Se nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós devemos nos sentir chamados a cuidar da criação de Deus. Usufruirmos dessa verdade quando nos envolvemos com o mundo criado com responsabilidade e gratidão. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. A causa ambiental, ela não deveria ser uma causa político-ideológica. Ela deveria ser uma causa do povo de Deus. E às vezes a gente deixa de fazer coisas simples. Separar o lixo da nossa casa. Não jogar lixo no chão. Ensinar os nossos filhos a isso. Cuidar do lugar onde a gente vive. Eu decidi que lá onde eu morar não vai ter grama, porque eu não quero mexer com grama. Mas, se você mora num lugar bonito, gramado, cuide desse lugar. Cuide dele. Cuide do ambiente onde você vive. Vou repetir de novo. A causa ambiental não é uma causa política ideológica. Ela é uma causa do povo de Deus. Deus deu o mundo para que eu e você usufruíssemos dele com responsabilidade. Nossa teologia vai chamar disso de um princípio da mordomia, onde nós usufruímos daquilo que Deus nos dá, entendendo que é nosso, não por direito, mas Deus nos dá a beleza de usufruir dessas coisas. Eu poderia citar tantos outros exemplos aqui, mas que a gente possa cuidar da criação como quem cuida daquilo que um Pai amoroso nos dá. Deus criou todas as coisas. Louvado seja o Senhor, que criou todas elas para a sua inteira glória. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nos alcance. Que nós possamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Que mais do que argumentos de defesa da fé, de tudo que nós dissemos aqui, que você viva para a glória de Deus, aonde quer que você esteja. Que você defenda a fé para além das suas palavras, com um bom testemunho. Com um bom testemunho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor, louvarmos a Deus com mais uma canção. Quando eu olhei nos olhos do Cristo, logo disparou meu coração.
Pois lá estava Deus invisível, no primogênito de toda a criação. De muito disse eu desisto de abrir a tua mão bondosa, pois só tua graça incorruptível satisfaz minha alma tão ansiosa. São dois jardins, perdição e glória, só um em mim, mesmo desesperado, mas bem aí, o maior grito da história. Oh, meu filho, está consumado. Lendo cada vez mais tua palavra. Diga, eu percebo que tão pequeno, percebo que tão pequeno eu sou. Mesma melodia, maior que tudo é sua presença, maior que tudo é sua presença. A de um rei único de toda a criação. Já vi que sozinho eu não consigo satisfazer o meu pequeno coração, pois lá existe um vazio que só completa com o Senhor. São dois jardins, diga, perdição e glória, só um em mim, só um em mim, mesmo desesperado, mas bem aí, mas bem aí, o maior grito da história. Oh, meu filho, está consumado. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós, nós hoje podemos ter paz com Deus, nós podemos buscar um relacionamento com Ele. Por isso cantamos: hoje Ele é a nossa paz, mãos dadas ou armadas. Ele é nosso alimento, famintos ou saciados. Ele é nossa saúde, doentes ou curados. Ele é a nossa vida, mortos ou vivos. Ele é tudo que temos, nada quebra essa aliança. Ele é a própria vida, minha única esperança. Igreja, vamos cantar mais uma vez. São dois jardins, são dois jardins, perdição e glória,
Diga só um em mim. Só um. Mesmo desesperado, mas bem aí, maior que toda a história. Mais alto que você puder. Oh, meu filho, diga: está consumado. Senhor, tudo foi consumado pelo poder de Jesus. Em Jesus nós podemos ter vida, vida abundante. Em Jesus nós podemos contemplar a criação. Nós podemos perceber um Deus criador de todas as coisas, que formou o universo e tudo que existe nele, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com temor e com tremor, diante da Tua santa presença, render louvor, gratidão, honra ao Teu santo nome, ó Deus. Cuida do nosso coração, Senhor. Porque às vezes nós somos desafiados na nossa fé. Mas que a presença viva, real, poderosa do Senhor esteja conosco, ó Deus, quando a nossa fé for desafiada. Que os nossos pés estejam firmes sobre a rocha que é Cristo Jesus. Para que a nossa vida seja um fluir de um louvor verdadeiro, de uma adoração verdadeira ao Senhor. Eu peço assim, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito da promessa, estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa, estejam sobre toda a igreja de Jesus reunida nesse lugar, e em toda a igreja de Jesus reunida em todos os 4 cantos da terra, hoje e até a gloriosa volta do Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, só um aviso antes de nós encerrarmos. Quero reforçar, final de semana que vem, o vídeo que o Luca e o Orestes fizeram. Nós teremos a presença do nosso irmão, pastor Paulo On. Pastor Paulo On é um dos grandes estudiosos da palavra de Deus nos nossos dias. Ele é pastor, agora esqueci o nome da igreja, mas é no interior de São Paulo. Campinas. Eu conheci o Paulo há 2 anos atrás, no encontro da fé reformada que nós tivemos lá na igreja presbiteriana pioneira, que era a minha antiga igreja. E pastor Paulo é um grande entendedor da palavra de Deus, um grande pastor, e que vai nos abençoar no final de semana, no sábado aqui, com a nossa juventude, mas toda a igreja é convidada para estar aqui conosco, e no domingo pela manhã e à noite, ele vai trazer a palavra de Deus a nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Ao lado a gente tem o nosso momento de comunhão aqui, para lancharmos juntos. Não saia correndo aí, abrace a pessoa que está do seu lado, deseja a ela uma ótima semana. Deus abençoe.